Olá, meu caro aluno ou aluna, seja muito bem-vindo a este programa, esta imersão que vai lhe ensinar como criar produtos do zero ou editar os que você já tem e como você vai conseguir criar um roteiro matador que vai fazer com que você venda em todas as reuniões. Poxa, será possível vender em todas as reuniões? Sim, eu garanto para você que é possível. Se você faz 10 reuniões por mês, se você faz 20 reuniões por mês, é possível sim você vender em todas elas. Antes da gente prosseguir, só me apresentar, se você não me conhece, meu nome é Gilberto Cunha Júnior, tá? Atualmente eu trabalho na Arte Fiscal como diretor comercial da Arte Fiscal, também sou o head da Latorret Academy, que é uma empresa de Portugal, no qual estou prestando serviço também lá, como head dessa academia de cursos e por aí vai. Além de tudo isso, eu tenho uma empresa de consultoria comercial, já fiz palestras em diversos estados do nosso país, lancei o primeiro workshop de vendas e serviços contábeis no nosso Brasilzão aí, e também já palestrei, inclusive, nos Estados Unidos, falando exatamente sobre essa metodologia de criação de produtos e de como vender mais, criando um roteiro baseado nessas duas metodologias. Então, prosseguindo aqui, essa primeira aula, eu queria te dar alguns insights, e para te dar alguns insights, eu quero explicar um pouquinho da minha trajetória em vendas, porque o que deve passar pela sua cabeça é quem vos fala aqui, né? Quem tu és, né? Quem sou eu? Quem é esse cara para estar falando, ensinando vendas? Atualmente eu tenho 20 anos de experiência na área comercial, ou seja, por mais que pareça jovem e tal, só que não, né? Tenho 20 anos já de experiência na área comercial e criei essas duas metodologias. Eu chamo duas, né? Tá tudo englobado na metodologia Giba de vendas, mas tem dois grandes pilares aí, que é a criação de produtos e o roteiro de vendas, né? O roteiro comercial seu. Tem esses dois grandes pilares. Além de ter um monte de técnicas, os dois grandes pilares são esses. Mas eu criei esses dois pilares justamente pela minha trajetória, por tudo que eu passei, por tudo que eu sofri, eu acabei criando essas duas metodologias que eu já utilizo há muitos anos, obviamente, né? Criei e fui desenvolvendo pouco a pouco, com a ajuda dos meus próprios clientes, até chegar num consenso que ela começou a dar muito resultado, tanto para mim, quanto para os meus clientes, quanto para os meus alunos e as empresas nas quais eu já trabalhei. Então, só para te explicar um pouquinho sobre a minha história, para você entender um pouquinho como é que essas vendas entraram na minha vida de fato, eu sempre trabalhei como vendedor, sempre que eu digo assim, desde os 14 anos já trabalhava como vendedor, mas trabalhava vendendo, exemplo, vendendo aparelhos, vendendo eletrodomésticos, essas coisas, não era uma venda consultiva. E você que chegou aqui, da forma que você chegou, você sabe que este curso é destinado a você que depende de uma reunião, seja presencial ou não, você depende de uma reunião para vender o seu serviço ou o seu produto, então você está no curso certo, tá? Mas eu sempre vendi coisas que não eram neste formato de reunião. Vamos chamar de modo consultivo, né? A gente vai falar bastante sobre isso, modo consultivo. E depois, com 20 e poucos anos, eu entrei numa empresa, recebi uma oportunidade de entrar numa empresa para vender sites para um nicho de mercado específico, tá? No caso, o nicho específico era contabilidade. Eu não sabia nada do cenário contábil, tá? Não sabia nada do cenário contábil. Site, tecnologia, site, também não conhecia muito afinco. Então, entrei ali, aceitei como uma oportunidade, estava precisando muito deste emprego, muito. Depois eu conto umas partes aí, umas coisas da minha vida. Mas eu estava precisando muito do emprego e, obviamente, aceitei o desafio. O que aconteceu? Essa empresa fez com que eu treinasse um mês internamente, né, no escritório, ficasse treinando, aprendendo tudo sobre os produtos e tudo mais, e também acompanhando alguns vendedores que vendiam online, vendiam por ligação e por reuniões online, acompanhando esses vendedores. E nisso eu comecei a aprender, pegar o jeito ali e fiquei um mês treinando. Mas o foco dessa empresa era que os vendedores, os representantes, fossem a campo, né? Fizessem o trabalho do PAP, né? O famoso porta a porta, né? Visitasse realmente os clientes. Então, o que eu fiz? Passei por um mês de treinamento, aprendi muito bem, gostei, aprendi assim coisas que eu não sabia realmente em relação a site, principalmente com relação ao cenário contábil. Isso me deu muitos argumentos e tudo mais. Obviamente dei Ctrl+C, Ctrl+V nos argumentos dos vendedores que eu estava acompanhando ali internamente na empresa. E daí recebi minha primeira meta. A minha primeira meta neste mês, eu treinei um mês, no outro mês subsequente, minha primeira meta foi de 15 mil reais. Então eu tinha que vender 15 mil reais. Caso eu vendesse os 15 mil reais, eu ganharia 2 mil de prêmio. Só para alinhar um pouquinho com você, a minha situação, que depois eu conto mais detalhes, mas a minha situação financeira, só os 2 mil reais de prêmio já era muito mais do que eu ganhava na época, tá? Só para você ter noção de como eu estava financeiramente falando.
E daí aconteceu, minha primeira semana de trabalho, eu fui para a cidade de Sorocaba, uma cidade interior de São Paulo. Eu morava também no interior, tá? Eu nasci aqui em São Paulo, em Santo André, no ABC Paulista, mas com 9, 10 anos eu mudei para o interior de São Paulo. Mas enfim, resumindo a ópera, fui para a cidade de Sorocaba fazer minhas primeiras reuniões ali com os contadores e tentar vender o tal do site. Ponto, que é muito interessante aí. Leads, eu não sabia nem o que era leads na época, tá, gente? Agenda, tinha agenda já programada? Não. Tinha um roteiro? Não. Tinha nada. Simplesmente peguei meu carro, assim como os demais vendedores faziam, peguei meu carro e fui para Sorocaba. Só. Hotel, agendar, nada, não tinha nada. Chegava na cidade, você escolhia o hotel, fazia o que você quisesse. A empresa te dava um custo ali para você bancar ali a sua gasolina, o seu hotel, e você se virava, simplesmente se vira mesmo, tá? Então, o que eu fazia? Geralmente os hotéis da época não tinham internet boa, eu também não tinha facilidades em relação a celular, essas coisas, até tinha, já existia já, mas não era uma coisa que o plano te permitia fazer N ligações e por aí vai. Então, muitas das vezes, o que eu fiz, tá? Não só nessas primeiras semanas, mas isso durante muito tempo no qual eu trabalhei nessa empresa, eu simplesmente chegava numa padaria. Nessa padaria eu pedia um café, um leite com café, pedia a lista telefônica emprestada para o garçom e de verdade, tá? De verdade, não me orgulho disso, mas de verdade. Eu arrancava a página amarela, naquela seção de páginas amarelas que são os anúncios, né? Eu arrancava a seção de contabilidade. Eu arrancava fora, dobrava, colocava no bolso e ia para onde? Para o hotel ligar com toda a estrutura, ia para um coworking? Não existia nada disso. O hotel com telefone era muito caro e eu não podia, perante o valor que eu recebia da empresa, tinha que ser economizado ali durante a semana para eu poder me bancar, almoçar, jantar e tudo mais. Então, veja toda a minha situação. Então, muitas das vezes eu ia para onde? No orelhão. Simplesmente chegava no orelhão, pegava o cartão, já era um pouco mais moderno, não era mais a ficha, pegava o cartão e começava a ligar do orelhão para agendar a minha primeira reunião. Então, um ponto importante que quero dizer aqui já é que vendedor que é vendedor não tem mimimi, não. Ah, tá difícil, não tem lead, se vira. Mas como assim se vira, Gilberto? É difícil. Eu sei que é difícil, não tô falando que é fácil, mas você acha que é fácil fazer o que eu fazia também? O que eu quero te dar já de insight é que durante esse curso eu quero provar para você que se você não tiver uma metodologia vai ficar mais difícil ainda. Tá difícil hoje porque você não tem uma forma de executar, você não tem um padrão na sua execução. Por isso que tá difícil. Depois que você aprender a metodologia, você vai notar que vai ficar muito mais simples, muito mais fácil para você conseguir vender em toda reunião sua. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Feito isso, o lado bom da história, que também é uma parte ruim, tá? Mas o lado bom da história é que nessa semana, em Sorocaba, eu vendi exatamente R$ 8.500, fazendo desse jeito. Ligando o orelhão, agendei a primeira reunião, pedi uma indicação para esse primeiro que eu vendi, e foi indo de indicação, fui ligando mais vezes e por aí vai, vendi R$ 8.500. Lembra a minha meta? Minha meta era 15. Poxa, eu voltei na sexta-feira para a minha cidade, no interior de São Paulo que eu morava, voltei, eu sou o cara, eu sou um fenômeno em vendas, né? Eu sou absurdamente bom. Aí é onde eu errei, tá, gente? Que aí eu já quero até colocar mais uma outra lição aqui sobre vendas. Eu voltei para sexta-feira, de verdade, sexta-feira, confessando para você aqui. Sexta-feira eu voltei para casa, a cidade que eu morava chamava Santa Cruz do Rio Pardo. Uma cidade pequena, 40 mil habitantes. Não tem nada pra fazer, só tem churrasco fazer, né? Forma de dizer, né? Uma cidade muito pequena, né? Então, eu cheguei lá e minha mãe estava fazendo justamente um churrasco. Eu falei, poxa mãe, esse churrasco veio na melhor hora do mundo. Ela falou, poxa filho, tô vendo que você tá feliz. Feliz, eu tava com um sorriso assim, tá assim, porque tinha vendido pra caramba, tinha batido mais da metade da minha meta. Falei, poxa mãe, vou comemorar mesmo, tomar uma breja contigo aqui, comer uma carne aí e tal, porque essa semana, mãe, eu tinha uma meta aí de atingir 15 mil reais, eu já vendi 8.500 reais numa semana, mãe. Mãe, eu descobri que eu tenho dom. Eu sou bom pra caramba nessa bagaça. Oxe, eu sou bom demais. E eu com esse pensamento, fui lá, comemorei com minha mãe, tal, beleza, ok? Eu tenho dom, sou o Superman das vendas, né? Me achando pra caramba. Então toma cuidado, você que se acha muito bom em vendas, né? Toma cuidado. E você que se acha que também não existe dom, já vou te explicar já, sem churumela, sem segredo. Vendas não é dom. Não existe dom em vendas. Vendas é processo. O cara que tá gravando esse curso pra você aí, que você está assistindo agora, era mega tímido. Eu tremia para fazer reuniões, tremia. Eu não tenho dom porcaria nenhuma, tá? Eu aprendi a fazer isso. E é isso que eu vou te ensinar também nesse curso. Mas voltando à história, na segunda semana eu visitei, isso é muito importante, tá? Eu visitei a mesma quantidade de empresários.
A mesma quantidade que eu tinha visitado na semana anterior e vendi de R$ 8.500. Visitando a mesma quantidade, você deve estar imaginando, vendeu pelo menos parecido? Não, eu vendi nenhum centavo. Eu não vendi um centavo na segunda semana. Né? Olha aí, o Dom. Cadê o Dom? Sumiu agora. Na terceira semana, eu visitei a mesma quantidade. Por que você visitou a mesma quantidade, Gilberto? Porque era mais ou menos o que dava para você fazer ao você ligar, pedir indicações, fazer uma reunião, pedir uma indicação, fazer uma reunião. Eu tenho segunda a sexta fazer tudo isso. Então, mais ou menos é o que eu conseguia, assim, uma semana boa, era visitar em torno ali de 10 contadores. No caso, o empresário no qual era focado para vender o meu produto. Nessa terceira semana, visitando a mesma quantidade, eu consegui vender. Mas eu consegui vender só R$ 1.000. Ou seja, de 8,5 foi para 9,5. Estava próximo da meta, eu tinha mais uma semana, mas confesso totalmente, não vou. Aqui, uma lei de vendas, tá? Seja transparente, tá? E eu não, de verdade, eu não acreditava que eu ia bater a meta na quarta semana. Não acreditava mesmo. Por mais que eu estava tentando me incentivar, poxa, vai lá, não dava. Eu estava realmente cabisbaixo já. E eu realmente não bati a meta. Eu não bati a meta aquele mês, tá? Eu não cheguei, não passei nem dos R$ 10.000. Não ganhei o prêmio, e daí veio uma coisa que começa o início da minha história, da história da criação da metodologia, da onde ela surgiu. Sabe quantas vezes eu não bati a minha meta, e sabe quantas vezes eu não ganhei prêmio, e sabe quantas vezes eu passei apertado por não ter ganho prêmios e não ter ganho um salário maior? Anos da minha carreira de vendas. Não foi um mês, não foi 2 meses, não foi um semestre, foram anos assim. Só você ter noção, nessa época eu já morava sozinho, eu já bancava meu aluguel, comida, água, força, tudo, já bancava tudo. Depois eu conto detalhes da história que é mais sórdido ainda, mas nessa época eu já estava um pouquinho melhor, mas esse pouquinho melhor era, bancava tudo, tinha meu quartinho ali, alugava, tal, já bancava todas as minhas despesas. O salário que a empresa pagava era um salário mínimo da época. Só o meu aluguel já era o salário mínimo da época. Ou seja, para eu bancar todos os meus outros custos, a minha estrutura de vida normal, básica da básica, eu precisava ganhar o quê? Comissão. Né? Comissão e prêmio. E a comissão e prêmio era interessante, realmente era interessante. Só que o que acontecia? Nessa minha fase de vendas, eu não tinha uma metodologia. E eu também não tinha o quê? Uma taxa de conversão. Ou seja, se eu visitar 10 empresários, eu vou fechar 5 sites. Se eu visitar 20, eu vou fechar 10, ou seja, 50% de conversão. Não, eu não tinha. Então, se eu não tenho uma taxa de conversão, eu ficava meio que correndo atrás do nada. Porque, independente se eu visito 5, 10, 15 ou 20, eu não tenho uma taxa. Eu não sei. E talvez é o que você está passando. Se você não tem uma taxa de conversão, você é um vendedor, tá? Você é um vendedor. E você não tem taxa de conversão, tá tudo errado. Você trabalha por quê? Você trabalha por trabalhar. Porque você não sabe quanto você vai vender, você não sabe o seu potencial de vendas. E aí eu descobri que eu não tinha uma taxa de conversão, por quê? Porque todas as vezes que eu passava por uma reunião, eu não tinha uma metodologia. Eu comecei a sentir isso porque eu comecei a perguntar para o meu cliente. Falei, poxa, cara, desculpa, mas eu vou te fazer uma pergunta aqui. Eu vivo disso aqui. E sendo transparente com você não precisa mais comprar de mim, não, tá? Não precisa ficar com piedade, com dó, não precisa mais comprar de mim. E prometo para vocês que eu fiz exatamente isso. Falei, cara, por que você não comprou de mim? Onde que eu errei? O produto é ruim, o preço está ruim. Explica onde eu errei. De verdade. Ô, Gilberto, calma aí. Então eu vou comprar. Falei, cara, eu não estou pedindo esmola, eu quero aprender. Se você me ajudar agora, eu não vou aprender. Eu tenho que aprender a fazer isso aqui. Eu dependo disso aqui, cara. Minha vida depende disso. Eu não moro com meus pais, não sou bancado por pai. Meu pai não paga meu cartão de crédito. Eu me viro sozinho, então eu tenho que aprender. E perguntando para um, perguntando para outro, perguntando para um, perguntando para outro, sabe qual que foi a conclusão? Que eu apresentava diferente para todos eles. Como é que eu concluí isso? É porque eles me responderam coisas diferentes. Ó, eu não comprei por causa disso. O outro respondeu, não comprei por causa da letra Z, não comprei por causa da letra A, não comprei por causa da letra C. Ou seja, as objeções, nem elas eram padrões. Cada um dava uma desculpa pelo fato de não ter se interessado em adquirir aquele produto que eu estava prestando. Demorou, tá? Não foi da noite pro dia, não. Demorou. Mas aí é o início da minha metodologia. Daí eu percebi e falei, poxa, se eles estão dando desculpas diferentes, eu vou começar a fazer o quê? Vou começar a apresentar igual para todo mundo, para ver se pelo menos as objeções, as desculpas são iguais também. Porque daí eu conserto essa desculpa, tá? Como eu disse, fiz isso da noite pro dia? Não, demorou pra caramba, tá? Demorou pra caramba. Mas enfim, eu comecei a criar a minha metodologia. E daí eu fiz o quê? Eu dividi a minha reunião em 4 etapas. 4 etapas. Que até hoje é assim. Eu só evoluí elas, tá? A primeira etapa é a abertura, é a abordagem. A minha hora de falar, oi, tudo bem? Eu sou fulano de tal, faço isso, faço aquilo. Abordagem, abertura.
A segunda parte é onde eu coloco ali um monte de pergunta aberta para o meu cliente para tentar saber o que ele está passando. Cara, qual que é a dor sua? Onde está doendo? É no rim, é no fígado, é no braço? Onde está doendo? Que eu vou te ajudar. Ou vou ver se eu consigo te ajudar. Ou seja, a segunda parte é a minha investigação. A terceira parte é onde eu apresento o que eu tenho para sanar aquela dor dele. Ou seja, a apresentação da minha solução, seja produto ou serviço. E a quarta parte é onde eu parto para o fechamento. Onde eu vou ali negociar com ele, falar valores e tudo mais, para ver se ele aceita a minha proposta ou não. Então eu dividi em 4 etapas a minha metodologia, foi aí que eu comecei a criar, e fiz o quê? Comecei a apresentar igual para todo mundo. Errado, certo, me embananando, errando, mas eu comecei a apresentar igual para todo mundo. Li livros, estudei, vi um monte de coisa e fui montando essa minha metodologia. A partir de um tempo que eu comecei a criar essa metodologia, obviamente tinha coisa que era muito perceptível, que eu já estava errando na cara ali, eu já estava errando, então eu já consertava rápido, outras coisas nem tão rápido, mas eu fui moldando esses 4 passos. E daí quando eu fui moldando esses 4 passos e apresentando eles sempre iguais, eu comecei a ter exatamente o que eu achei que ia ter. Eu comecei a ter objeções similares, objeções iguais. Quando eu comecei a ter objeções iguais, eu comecei a fazer o quê? Comecei a voltar onde gerava objeção e comecei a resolver elas antes de ter. Então aqui vai mais uma dica de venda para você. Se você vai na biblioteca e tem um livro lá, Como Lidar com Objeções, não compre esse livro, economize o seu santo dinheiro, cara. Se você vai assistir uma palestra que fala como lidar com objeções, não assista a palestra, economize sua cabeça, seu tempo, seus neurônios. Não existe quebrar a objeção. Isso é uma bolhufa falar isso, cara. É um insulto. Você não pode ter objeção. Obviamente você vai ter objeção? Vai, obviamente você vai ter. No começo. Mas daí você cuida das objeções, coloca ela no seu roteiro matador, que é o que eu vou ensinar você a fazer, e daí, na sua negociação, essa objeção ela não vai existir. Ela não tem que existir. Pode ser que uma vez ou outra você tenha, toda vez que você tiver, volta para o planejamento, conserta essa objeção ou no seu produto ou no seu roteiro, para que durante a sua reunião você não tenha que passar por ela. É assim que você resolve objeções, não tendo-as, ok? Beleza. Voltando aqui então, eu fiz essas 4 etapas e comecei a apresentar igual para todo mundo, e eu comecei a perceber, é muito bacana quando você pega uma metodologia, que você começa a perceber que tem alguns insights para você mudar de etapa. Então, quando eu estava na etapa 1 de abordagem, eu percebia, poxa, a hora que ele começou a falar da família dele, ele começou a entrar mais na vida pessoal, eu posso mudar para a investigação, que ele já está, vamos dizer assim, ele já está mais comigo ali, já confia mais em mim. E daí na investigação, a hora que ele começa a pensar mais, eu já posso mudar para apresentação, de solução, e assim por diante. Eu comecei a pegar esses insights de como mudar de etapa em etapa. E com tudo isso, foi quando eu consegui finalizar ali e consegui criar um padrão dessa minha metodologia e comecei, graças ao nosso bom Deus, eu comecei a ter a taxa de conversão. Ou seja, passado um tempo que eu consegui fazer um padrão, consegui acertar o meu roteiro, depois ali, você sempre tem que medir pelo menos 3 meses essa taxa de conversão, porque ela varia, né? Então nos 3 meses a média vai ser a correta, vai ser a sua taxa de conversão correta. Eu comecei a ter uma taxa de conversão de 40% a 50%, ou seja, de cada 10 reuniões, ou eu fecho 4 ou eu fecho 5 vendas. E isso é maravilhoso. Imagine você, eu não sei você que está me assistindo, não sei se você tem um time de vendas, se você é o seu único vendedor, se você tem uma empresa com diversos vendedores. Mas quando você tem uma taxa de conversão fixa por vendedor ou pelo departamento, tudo fica mais fácil. Você consegue agora ter norte para tudo. Norte de quanto investir em marketing. Você consegue ter tudo agora. Da sua taxa de conversão, poxa, agora então eu vou investir em marketing. Poxa, eu tenho um mês de sazonalidade, sabendo que a minha taxa de conversão é tanto, vou investir mais nesses meses melhores, nesses meses mais saudáveis aqui para minha empresa de conversão, e vou passar ao invés de vender 10, eu vou vender 20, porque eu tenho um mês de sazonalidade ali na frente. Ou seja, a taxa de conversão norteia todas as outras coisas que você tem fazendo na sua empresa em relação a vendas, marketing, time, contratações, treinamentos e por aí vai. Então a grande dica desse vídeo que eu gostaria de te dar, além das que eu já citei, que vendas não é dom, é processo e tudo mais, você tem que chegar na sua taxa de conversão. E você não vai chegar na sua taxa de conversão apresentando os seus produtos ou serviços de qualquer maneira, de qualquer forma. Você tem que ter uma metodologia para isso. Tá? E o motivo de eu ter criado essa metodologia foi, na primeira vez, porque eu sempre negociei coisas do tipo R$100, R$200, R$300, R$1.000 e por aí vai. Negociava coisas desse nível. O máximo, na época, eu negociava produtos no máximo, de R$5.000, tá? Depois eu tive a minha própria empresa.
A minha primeira empresa saiu da minha metodologia de criação de produtos, que inclusive eu vou falar sobre ela na segunda aula. Com essa metodologia de criar produtos, eu criei uma empresa do zero, sem dinheiro, tá? E o mais bacana é que a minha metodologia de criação de produtos me deu uma empresa e a minha metodologia de roteiro, esse roteiro que eu monto, que eu crio, que é essa abertura, investigação, apresentação e fechamento, essas duas juntas fizeram com que eu negociasse essa mesma empresa, tivesse proposta nessa mesma empresa de R$0,5 a R$1 milhão. Ou seja, uma empresa que saiu do zero, do nada, eu negociava coisas antes de R$100 a no máximo R$5.000, consegui negociar com essa mesma metodologia R$0,5 milhão a R$1 milhão, usando a mesma metodologia, a mesma forma. E é isso que eu quero te dar. Eu não sei qual o tamanho do seu negócio, qual o tamanho do valor do seu produto ou serviço, mas se ele depende de reunião, eu tenho certeza absoluta que com a minha metodologia você vai conseguir vender ele da melhor forma possível e no preço que você quer. É isso que eu te garanto na sequência aqui deste curso. Beleza? Na próxima aula, eu vou te explicar que essa metodologia de vendas, abertura e investigação, apresentação de solução e o aceite final, o fechamento final, não começa na reunião de vendas. Pelo contrário, ele começa antes, ele começa lá no seu produto, ou criando um produto do zero, ou editando e melhorando o que você já tem. E é exatamente este o motivo de eu ter criado esse curso. Eu sofri tanto, mas penei tanto, porque aqui eu não estou falando baseado em um livro que eu li, tá? Não é um vendedor que aprendeu a ler um livro, fez um curso, fez apenas um curso, não. Eu aprendi com a vida, eu sofri pra caramba. Não consegui fazer da noite pro dia, eu testei, eu aprovei, eu pratiquei. E isso eu tenho ensinado durante anos e anos e anos, através de workshops e palestras pelo Brasil todo, até, como eu já citei, até nos Estados Unidos já fiz essa palestra. Mas o motivo de eu ter criado esse curso é que a metodologia, na hora que você vê ela, poxa, é tão simples, Gilberto. Tem algumas coisinhas que você tem que prestar, lógico, óbvio, é uma metodologia, você tem que aprender, você tem que treinar, você tem que praticar. Mas na hora que você aprender a executar ela, você vai falar, poxa, Gilberto, é tão simples. Sério, dá para executar. É isso que eu mais gosto da metodologia, é que ela é totalmente executável e não é um bicho de 7 cabeças, que você tem que aprender 200 milhões de técnicas, personas de clientes, não sei o que tem. Não, é simples. Você vai agendar e vender depois que você executar a minha metodologia. Este é o motivo de eu ter criado esse curso. É simples, vender é fácil, desde que você siga um caminho correto. Beleza? E na próxima aula nós vamos rever melhor essa questão do produto. Beleza? Te espero lá. Valeu!